Então, quem vai dar essa palestra para a gente é o José Carlos, que é o presidente da Cooperlínea, que é a cooperativa lá de Paulínia, no estado de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência nessa área e também apoia aqui o projeto Proteger nesse tema de cooperativas. Mas a gente vai dar início à sessão de hoje retomando aquelas perguntas e aquelas discussões que a gente iniciou na quarta-feira, né, sobre quais eram as dúvidas que vocês ainda tinham em relação ao marco do saneamento. Eu sei que nem todos se manifestaram, né? Eu vou passar a palavra aqui para Helena Buiz, que é a diretora do Departamento de Repasses da Secretaria Nacional de Saneamento, para que ela possa esclarecer as dúvidas que já foram encaminhadas. E enquanto a Helena, o Jamaci também, né, Jamaci, coordenador geral de resíduos, de projetos e drenagem lá da Secretaria de Saneamento, ele vai também estar acompanhando aqui essa discussão, né, e contribuindo com ela. E se por acaso mais pessoas tiverem outras dúvidas durante a exposição da Helena e do Jamaci, por favor, fiquem à vontade aí para colocar outras perguntas ou realizar aí os seus comentários aí no chat, que a gente vai tentar fazer uma primeira sessão aí rápida de interação, e aí na sequência a gente dá início ao tema de hoje, que é o tema do cooperativismo. Tá bom? Então, essa vai ser a dinâmica de hoje, né? As instruções são as mesmas. Essa sessão está sendo gravada, então o pessoal sempre pede, né, para vocês estarem cientes, darem um ok ali no chat sobre a gravação. Quem não quiser aparecer na gravação, não abre a câmera. Todo mundo que estiver participando, por favor, mantenham os microfones desligados. E se porventura, né, a gente dá preferência, como a gente sempre tem um número grande de participantes, a gente sempre dá preferência para ter as perguntas no chat. Mas se porventura algum de vocês quiserem fazer acharem muito importante ter uma manifestação aí oral, então levantem, usem o recurso de levantar a mãozinha, e assim que tiver um espaço, né, eu vou passar a palavra aí para vocês, para que a gente possa esclarecer as dúvidas ou, enfim, fazer aí a interação com vocês. Então, Helena, muito obrigado aí pela sua participação novamente. Passo a palavra para você para trazer aí a visão da Secretaria Nacional de Saneamento em relação às dúvidas que apareceram durante essa semana. Obrigada, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro parabenizar vocês, né, pela participação, pelo envolvimento aí no curso ao longo dessa semana, né, como o Guilherme colocou, intenso, né, são bastante tempo, são muitas informações, e ver vocês todos aí participando e empenhados é muito gratificante para a gente. Bom, eu vou responder algumas perguntas que vocês encaminharam, né, como o Guilherme colocou. A primeira é do Raul Chiran Filho. Acho que é esse o nome, né, Raul? Como o novo marco do saneamento afeta as autarquias municipais responsáveis pelo saneamento no município? O município tem que fazer a licitação obrigatoriamente, né? É uma pergunta bem interessante, Raul e demais. O novo marco, uma das diretrizes principais, né, para o atingimento da universalização e para a viabilidade econômico-financeira do serviço é a aposta, né, no ganho de escala por meio da prestação regionalizada do serviço. Então, a prestação regionalizada é um item obrigatório, inclusive, se para a questão do acesso a recursos federais, por exemplo, né? Ela é uma das condicionantes. No entanto, o município sempre é o titular de serviços, né? Em primeira medida, né? A não ser nos casos em que a titularidade é compartilhada, nos casos de regiões metropolitanas, quando há compartilhamento de infraestrutura e interesse comum, né? Acho que tem alguém com microfone. Ai, obrigada.
E então o município ele é o titular e ele pode decidir se ele quer ou não aderir à estrutura de prestação regionalizada, né? Ele é livre ele é o titular e ele pode fazer essa decisão. No entanto, se eventualmente ele não optar por não aderir a uma estrutura de prestação regionalizada, e no caso de resíduos, é importante lembrar que os consórcios e a gestão associada são formas de regionalização possíveis, né, à luz do que preconiza o novo marco. Ele pode não entrar, ele pode não constituir estrutura de prestação regionalizada, no entanto, ele não terá mais ele não, assim, optar por seguir sozinho, né, ele não terá mais acesso a financiamentos com recursos da União ou recursos não onerosos do AGU, né, ou seja, emendas parlamentares, recurso do FGTS, recurso do BNDES, é só se você tiver regionalizado, né, a partir de março do ano que vem. Vai passar, essa condicionante vai passar a ser observada. E aí, entrando especificamente na questão de se ele obrigatoriamente deve fazer uma licitação, se ele presta por meio de uma autarquia. Ele não obrigatoriamente precisa fazer uma licitação e também não obrigatoriamente significa que, se ele entrar numa estrutura de prestação regionalizada, necessariamente o serviço vai ter que ser concedido naquela autarquia. Não é assim que a Secretaria Nacional entende, né? A questão de estar numa estrutura de prestação regionalizada significa que o saneamento ali naquele território, ele vai passar a ser decidido, né? As decisões acerca do saneamento, da prestação, da regulação, do planejamento naquela estrutura vão passar a ser feitos por uma entidade de governança interfederativa que vai decidir sobre a melhor forma da prestação se organizar ali, né? Inclusive, a estrutura de prestação regionalizada pode entender que o melhor no município A é que ele continue prestando por meio de uma autarquia, né? Então, a gente não necessariamente ele teria que fazer uma concessão, mas a ideia da questão da prestação regionalizada é o ganho de escala, mais uma vez, né? Ou seja, a ideia é que as concessões sejam feitas e a prestação de serviço seja feita para um conjunto de municípios, né? Mas isso não é obrigatório, tá? Outra pergunta, né? Em relação aos prazos do novo marco, especialmente em relação à cobrança, né? O artigo 29 da 11445, essa é uma pergunta do Paulo Pinho. O artigo 29 da Lei 11445 estabelece que a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento, nas suas 4 componentes, deve ser garantida por meio da contraprestação, seja por meio de taxas, tarifas ou outros preços públicos. Ou seja, né, a gente tem que, em água e esgoto, isso está mais ou menos equacionado, né? A gente vê isso já sendo praticado há bastante tempo. Em resíduos, isso ainda está engatinhando, né? A gente vê alguns municípios com cobrança, os levantamentos do SNIS mostram um avanço nesse sentido. No entanto, a gente percebe que ainda há muitos municípios sem cobrança e, além de tudo, além disso, nos municípios em que há cobrança, essa cobrança não é suficiente para garantir a prestação adequada do serviço, né? Ou seja, ainda temos um caminho a percorrer aí na componente de resíduos. Em drenagem nem se fala, né, pessoal? Mas, e aí, o artigo 35, né, ele fala especificamente das tarifas e taxas relativas à questão de resíduos sólidos, a componente de resíduos sólidos, e aí eu queria chamar a atenção aqui para o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei 11445, né, que é a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular de serviço no prazo de 12 meses da vigência dessa lei, ou seja, isso venceu em julho do ano passado, porque a lei é de julho de 2022, de 2020, então julho de 2021 vence o prazo, esse um ano vence, né? Então, a partir daí, se não houver proposição, né, de instrumento de cobrança pelo titular de serviço, e aí veja que a gente está falando em proposição, né? Isso pode configurar renúncia de receita, né? E aí, com as penalidades constantes a que o titular
vai tá sujeito, né, às penalidades da legislação, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é muito importante, pessoal, observar esse ponto, né? A gente precisa garantir a sustentabilidade econômica e financeira do serviço, precisa garantir que o serviço seja prestado da forma adequada em termos ambientais, né, em termos de saúde pública. Então, se a gente não tem a contraprestação pelo serviço, né, a gente não tem como prestar ele da forma adequada. Então, é só isso que a contraprestação ela vai garantir que a gente tenha o serviço sendo prestado da maneira adequada no nosso município, né? Então, isso é um ponto muito importante. Outro prazo que é importante ressaltar é o prazo para a exigência da prestação regionalizada, que ele vencia agora dia 31 de março de 2022. No entanto, um decreto que saiu recente, né, dia 1º de abril, 11.030, que alterou o 10.588, ele prorrogou essa exigência da prestação regionalizada para fins de alocação de recursos públicos federais para março de 2022. Para março de 2023, ou seja, mais um ano que a gente achou importante, né, fazer esse ajuste de prazo, porque a gente sabe que não é fácil, né, fazer essas estruturações regionalizadas nos municípios, né, especialmente na componente de drenagem, que ainda isso é muito incipiente. Em resíduos a gente já observa, né, muitos municípios, muitas organizações por meio de consórcios, mas a gente sabe que ainda há muito a caminhar. Então, nesse ponto, o prazo foi prorrogado para mais um ano, para daqui a mais um ano, né? Então, acho que esses são prazos importantes que vale a pena a gente mencionar, né? Aí o Elis Torres pergunta a respeito das penalidades, né? Caso o município não se adeque aos prazos, cobrança de taxa, planos em relação ao novo marco, etc. Né? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Em relação à instituição do mecanismo de cobrança, está sujeito, o titular, né, que é o prefeito, vai estar sujeito às penalidades da lei de responsabilidade fiscal, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 35, né? Ele precisa propor, né, esse instrumento de cobrança, deveria ter feito isso até julho do ano passado, mas, né, sempre é importante, quanto antes fizer, melhor, né? E esses outros prazos, caso os municípios não cumpram, a penalidade aqui em relação à União é o não acesso a recursos federais, né? E financiamentos com recursos da União. Por exemplo, os planos, né, a questão da prestação regionalizada, tudo isso impacta no acesso a recursos, né? Aí o Elis Torres também pergunta, né? De que forma os municípios efetivamente estão sendo cobrados para adequação ao novo marco, principalmente no que diz respeito à gestão e gerenciamento de resíduos, né? E também tem uma pergunta aqui do Narcélio Holanda. Gostaria de saber sobre a questão relacionada à taxa que será cobrada pelos municípios, né? Então, esse ponto eu acho que a gente já enfatizou bastante, né? A questão da garantia da sustentabilidade por meio da contraprestação, seja ela por meio de taxas, tarifas ou outros preços públicos, é uma responsabilidade do titular implementar isso nos seus municípios, né? Conforme consta de forma bem clara na Lei 11.445, com a redação trazida pela 14.026, que é o novo marco legal, né? Aí eu passaria para o Jamaci também, que tem uma pergunta do Jorge sobre as cooperativas e associações de catadores, né? Temem a incineração dos resíduos. Qual é a perspectiva do novo marco sobre isso? Jamaci, se você quiser comentar. E também tem uma pergunta sobre os projetos do FEP, né? Como está previsto o contrato de concessão de resíduos de pequeno porte que não forem regionalizados? Qual a situação da implantação dos 5 projetos pilotos do FEP Caixa? Já iniciaram os contratos? Já finalizaram os estudos de viabilidade? A gente não sabe, em relação aos projetos do FEP,
A gente pode depois passar para vocês, né, informações mais detalhadas, mas eu sei que é muito interessante destacar a concessão que foi realizada no município de São Simão, né, que foi uma concessão que eles colocaram as componentes de água, esgoto e resíduos na mesma concessão. Foi muito legal, porque deu certo a concessão, houve propostas, houve interessados, e é um município pequeno, né? Então, a gente mais uma vez percebe que se a gente estruturar bons projetos, né, fizer boas modelagens, a gente tem condição de garantir que vai haver empresas interessadas em prestar aquele serviço com viabilidade, né? E também eu destacaria o leilão do Convale, que está previsto para o dia 14 agora do 4. É um leilão, é um consórcio, né, de municípios que foi estruturado também no âmbito do FEP, né? Os outros projetos a gente poderia até passar algumas informações mais detalhadas para vocês depois, tá, pessoal? Jamaci, se quiser comentar aí em relação a fazer comentários adicionais em relação às perguntas, fique à Tá. vontade. Helena, obrigado, né, por essa oportunidade aí de esclarecer algumas perguntas. Eu acho que esse exercício é muito produtivo, Helena, que faz com que a gente toque nesse assunto a cada início de curso, né, dos multiplicadores, considerando que todos eles aí serão multiplicadores e passarão para os seus municípios, né, essas informações. Com relação à pergunta do George Faturini, né, que ele pergunta sobre as cooperativas e associações de catadores temem a incineração dos resíduos e qual é a perspectiva do novo marco de saneamento sobre isso. Bem, George, o novo marco ele mantém todas as prerrogativas, né, digamos assim, de valorização ao trabalho dos catadores. Tudo aquilo que está previsto na 12.305 e tudo aquilo que já era previsto, né, na lei de saneamento, em que houve as suas alterações aí no novo marco, elas são ainda mantidas, né? Ou seja, todo o processo de incineração ou de recuperação energética, ele está ali como, digamos assim, o recurso que será utilizado são dos rejeitos. Então, há toda uma necessidade de aproveitamento dos materiais recicláveis. E para esse aproveitamento, para essa fase, estão incluídos aí a valorização e o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. O que o novo marco traz é uma segurança jurídica para novas formas de tratamento, além da disposição final por meio de implementação de aterros sanitários, né? Então, ele traz condições de investimentos e para melhorar os sistemas de resíduos sólidos país afora. E nesse contexto de novos investimentos, a gente entende que a gente traz uma melhor perspectiva ainda para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, tendo em vista que a gente, com maior número de investimentos, a gente pode tratar a questão de reciclagem, de aproveitamento de materiais recicláveis com a ajuda dos catadores, incluindo eles nesse processo de forma muito mais efetiva do que antes e de uma forma menos degradante do que esse trabalho que era feito em cima de lixões, com crianças, com etc, né? Então, o novo marco ele reforça no nosso entendimento com a possibilidade de trazer mais recursos e investimentos para o setor. Ele valoriza ainda mais a questão dos catadores de materiais recicláveis e as suas associações e cooperativas. É isso. Tá? Legal, Jamaci, obrigada. Bom, foram essas perguntas, a gente continua à disposição, pessoal, aqui nós da Secretaria de Saneamento do Governo Federal, para responder eventuais questionamentos de vocês relacionados ao novo marco, né? Que a gente sabe que foram uma mudança significativas, né? Que ele traz, especialmente em relação a essa questão da prestação regionalizada, em relação à cobrança.
A gente sabe que não é fácil, né? Essas mudanças de paradigma, elas envolvem amadurecimento e tudo, então a gente fica à disposição e continuaremos fazendo assim. Se vocês tiverem perguntas relacionadas a esse ponto, né? A nova lei, ao novo marco, a gente pode fazer esse bate-papo aqui no início, respondendo as perguntas de vocês. E aí devolvo para o Guilherme, para continuar aí com a nossa aula. Oi, Muito Jamaci. obrigado, Helena. Tem mais duas perguntas rápidas aqui, já vou aproveitar que vocês estão, né, respondendo. Tem um questionamento do Gabriel falando sobre aqueles municípios que não fazem parte hoje de consórcio. Eles, quanto à estrutura de regionalização, o município terá que aguardar o Estado ou a União propor essa estrutura de regionalização? Certo, obrigada. A pergunta do Gabriel, né? Obrigada, Gabriel. Boa pergunta, né? O decreto 10.588 estabeleceu que, no caso da componente resíduos e drenagem, a estruturação da prestação regionalizada pode se dar por meio de consórcio ou convênio de cooperação, né? Isso isso já desde a publicação do decreto lá em final de 2020, né? Então, no entanto, caso o município não tenha se estruturado na forma de consórcios e o Estado fizer uma proposta de estruturação de prestação regionalizada para a componente de resíduos, né, aí prevalece a proposta que o Estado fizer, né, sem prejuízo de haver, né, essa negociação dos municípios sempre com o Estado, que vão aprovar suas leis, né, complementares ou lei ordinárias nas respectivas assembleias legislativas, né? Então, é assim, mas para atender à exigência da prestação, né, o município, caso o Estado não tenha proposto, o município pode se organizar por meio de consórcio. A outra pergunta, Helena, então seria obrigatório que todos os municípios sejam regionalizados para o eixo de resíduos ou não? Porque, por exemplo, na região norte é inviável, alguns municípios estão muito distantes geograficamente, pode inviabilizar o consórcio. Enfim, como tratar esses municípios, né, em situações um pouco mais distantes ou isoladas? Certo, Carlos. Obrigada, Guilherme. A prestação regionalizada, ela é condicionante para acesso ao recurso, como eu comentei, a partir, né, de março de 2023, certo? E a ideia é que a prestação regionalizada, ela é um instrumento para garantir a sustentabilidade do serviço por meio do ganho de escala, né? Então, na região norte, por exemplo, que os municípios são mais distantes, provavelmente, né, ali, o estudo de modelagem que vai dizer, o estudo que vai ser feito pelo Estado, ou no caso de resíduos também, podendo partir dos arranjos municipais, né, que a gente faça estruturas que são divisões ótimas do território em relação ao componente que a gente está regionalizando, né, com o objetivo, né, de ganho de escala e para a viabilidade econômico-financeira da prestação, né? Mas, assim, ele não é obrigado a se regionalizar, mas se ele quiser acessar recursos federais, mais uma vez, né, o município é o titular e ele decide se ele quer ou não entregar a estrutura de prestação regionalizada, nos casos de interesse local, né? Então, assim, se ele não quiser aderir à estrutura de prestação regionalizada, ele é soberano, ele pode decidir por não entrar, ele é o titular do serviço. No entanto, a questão é só que ele não vai acessar mais recursos federais para ações em saneamento, né? Mais uma vez, para deixar bem claro. Perfeito, Helena e Jamaci, muito obrigado. Jamaci até respondeu aqui um questionamento do professor Neison, né, que ele falou que seria bom que essas respostas, né, que vocês deram tivessem até por escrito para todo o município do Pará poder consultar, porque sempre as dúvidas são semelhantes, né, em relação à cobrança, aos prazos, né, às possíveis punições, também questão da regionalização. Mas a gente vai ter tempo, professor, para discutir isso, tá? E a gente pode depois preparar, quando a gente
tiver lá nossa ação presencial no Pará, algo desse tipo mais estruturado. Eu acho que agora, né, estamos no momento, então, muito obrigado, Helena, Jamaci. A gente vai começar a nossa sessão da parte de cooperativa hoje, né? O consultor José Carlos da Silva nosso especialista aqui no tema de catadores e cooperativas. Ele vai estar com a gente agora compartilhando aí o conhecimento, a experiência dele nessa área. E a gente mantém a mesma lógica, a mesma dinâmica, tá? Por favor, fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, para fazerem questionamentos. A gente vai tentar responder todos os questionamentos. O José Carlos mencionou para mim que ele vai ter algumas etapas da apresentação dele, então, sempre que terminar uma parte da apresentação, ele vai tentar responder ali as perguntas sobre aquela etapa, tá? E no final a gente faz uma discussão aí mais estruturada com todo mundo. Então, por favor, José Carlos, fica à vontade para iniciar aí o compartilhamento da sua tela, sua apresentação. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer estar podendo oferecer a minha experiência e representando a família Cooperlinha em projetos e ações aí que a gente possa contribuir com aquilo que a gente tem de experiência no nosso dia a dia aqui, nos últimos 21 anos de atividade. E querer poder estar à disposição de todos aí para a gente poder evoluir bem nessa apresentação. Quero já deixar um desafio para o final, a gente tentar entender uma questão que eu coloco sempre, que é a relação dos resíduos que nós trabalhamos hoje, que eu considero que é o melhor produto do mundo para se trabalhar, e no final eu vou talvez ter aí a chance de poder ouvi-los por conta disso, né? Para a gente poder entender quanto que isso realmente é bom de se trabalhar com esse resíduo que a sociedade denomina lixo. Então a gente consegue aí trazer essa reflexão e dentro daquilo que a gente tem do dia a dia, novamente, sobre o nosso trabalho, poder passar algumas questões que nós temos aqui de bons negócios, né? Daquilo que a gente tem aí como produtos, commodities, e que são produtos que têm relação de valorização humana, além de tudo, né? A minha proposta é fazer uma apresentação do que, num primeiro momento, de quem nós somos aí, né? A Cooperlinha é uma cooperativa, foi a primeira a ser registrada como cooperativa de profissionais da área de reciclagem do Brasil, isso há 20 anos atrás. Optamos por cooperativa e não associação por conta dos benefícios que a 5764 traz em relação ao Código Civil para associações. Então, a cooperativa, ela hoje está sediada na cidade de Paulínia. Esse grupo hoje é o nosso grupo. Faltaram algumas pessoas aí que estão alocadas em outra unidade, mas somos hoje 28 sócios cooperados, aumentou o nosso grupo essa semana, e o nosso mentor, a pessoa que me inspirou a mexer com a parte de cooperativismo e reciclagem foi esse senhor aqui, o senhor Antônio Baptista Ortolani, hoje aposentado, com 79 anos de idade, mas ele era um ex-catador, na realidade ele era um ex-lavrador, se contaminou com agrotóxico na lavoura, no norte do Paraná, veio para Paulínia para se tratar na Unicamp e acabou, no período de tratamento, não podendo ficar parado, né, por ser proativo. Aí o senhor Antônio acabou sendo catador de latinha, não para sobrevivência, mas sim para ter uma atividade. E foi quando nós nos conhecemos, há 24 anos atrás, e aí veio uma amizade fantástica,
e ele foi, junto comigo, o fundador aí dessa atividade de reciclagem dentro da cooperativa. Nós estamos sediados, como eu disse, na cidade do Paulínia, dentro de um centro de gerenciamento de resíduo, que é da empresa Estre Ambiental, onde foi cedido um galpão de 750 metros inicial para nós, numa área de 5.000 metros. Depois, em 2015, nós mudamos de local. Aí passamos para uma área de 9.380 metros quadrados, com 2 galpões. Um galpão que é onde a gente recebe material proveniente da coleta seletiva do município, e um outro galpão que hoje nós também recebemos material de indústrias, empresas em geral, logística, Aeroportos Brasil, Viracopos, área de embarque e desembarque, área de terminal de carga, importação e exportação, Bosch, Braskem, enfim, nós temos uma carteira hoje de clientes privados, e lá na frente eu vou falar quanto foi essa conquista nossa para poder atender às exigências técnicas e normas das empresas para poder chegar a tê-los como cliente, como ter uma carteira de cliente. E mais uma área aí entre administrativa e área de refeitório, vestiários e outros, mais 150 metros. Como eu disse, nós estamos dentro de uma estrutura, 2 galpões, como eu disse. Essa é a nossa área, que está dentro do CGR da S, Centro de Gerenciamento de Resíduo, que compõe o aterro sanitário. Aterro sanitário este que já tem 27 anos. E lá tem essa unidade, que é a unidade de triagem, que tem uma esteira de 20 metros de comprimento. E nessa esteira a gente segrega, em média, 42 itens entre as famílias de papel, plástico, vidro e metal. Como eu disse, total de sócios hoje 28, mas nós estamos agregando daqui mais 10 a 15 dias, não mais. Estamos com um contrato com o governo do estado, onde nós devemos estar agregando 15 reeducandos. São presos em regime semiaberto. É a terceira vez que a gente participa desse projeto, que é um projeto de ressocialização. Então, nós devemos trazer 15 presos do presídio de Campinas Hortolândia, onde nós vamos dar atividade dentro da nossa operação para eles, desde ajudante, prensista, triadores, e vamos pagar um valor de um salário mínimo, que quem administra isso é penitenciário, e vamos criar a chance de profissionalizar eles em 2 funções principais, que é o triador e o prensista, um certificado. Então, a gente teria aí a chance de, além deles, a cada 3 dias trabalhado, um dia de remissão de pena, eles também teriam aí a chance, que não foi definida ainda pela diretoria de educação do presídio, a chance deles terem a remissão de penas quando eles concluíssem esses cursos também. Mas a gente já apresentou o conteúdo programático, estamos esperando uma decisão da Fundação Nacional de Amparo ao Preso aí via Secretaria de Educação. Na cidade de Paulínia está a média de 120 quilômetros da capital. É uma cidade relativamente importante no conceito de polo petroquímico e químico. Aqui tem a maior refinaria em produção do país. E também tem a parte química, que a Ródia e outras empresas estão dentro do município. É um município de 120 mil habitantes, considerando hoje a 6ª maior renda per capita do país. Obviamente, a gente entende que existe outra realidade na região de vocês, e isso eu tenho experiência, porque eu já trabalhei muito essa questão de poder estar apoiando a condição de inclusão social de catadores em unidades de triagem, e no Norte, Nordeste, no Sul também. Então, a gente tem aí a chance de entender as realidades de cada região. Então, a gente tem, dentro da questão de postos de trabalho, os 28 integrantes, vão passar a ser 41 na totalidade em breve. A gente também está negociando mais um contrato com uma empresa e devemos ter mais 2 sócios a partir de maio, trabalhando dentro da empresa na segregação dos resíduos na origem. Desses 28 postos de trabalho,
a gente tem como renda média dos nossos sócios, considerando aí os benefícios, né? A gente tem a questão de transporte, que é van, que transporta o nosso pessoal. Tem café da manhã, tanto das 6h45 da manhã, como das 10 da manhã, é oferecido café da manhã. A Vale Alimentação, antigamente era a relação das pessoas terem um self-service, mas por conta da pandemia, o grupo decidiu que a gente fizesse essa remuneração como vale alimentação para todos e cada um trouxesse, por segurança, a sua alimentação. O que nós denominamos como descanso remunerado é um fundo que nós fazemos em prol do sócio, que aí fora se denominam as férias, né? A parte do fundo natalino, que é o 13º, nós criamos, isso tudo decidido em assembleia, tá, pessoal? Nós criamos aí o fundo de garantia de sócio, que é um fundo que o sócio tem investido no Crédito Seripa, que é do Cicobi aqui na cidade, e esse dinheiro ele só pode retirar anualmente 50% ou por uma necessidade de força maior. Porém, ele tem que levar para a Assembleia a necessidade dele para que ele possa aprovar. Nem a diretoria aprova essa retirada desse valor, e sim a Assembleia. Auxílio paternidade, o pai, a esposa tendo filho, 3 dias ele pode ficar em casa, 5 dias, perdão, ele pode ficar em casa, é remunerado, e ele vai auxiliar a esposa nessa necessidade aí de inicial, né, da questão da paternidade, da relação do filho. Auxílio morte, ele se classifica em 2 momentos, ao parente de 1º grau, até 3 dias a pessoa pode ficar em casa com remuneração do fundo do auxílio morte. Parente de 2º grau, 1 dia. Temos convênio odontológico, a participação nos lucros, que é o dividendos anual, e aquilo que é obrigatório por lei, que é a retenção de 20% de INSS de tudo que ele receber da cooperativa, para aposentadoria, auxílios, saúde e maternidade. E depois a gente vem com a renda, que a gente tem média, isso em função da queda de volume de material que a gente está recebendo, mas que gira em torno, abaixo de 1.000 toneladas ano, mas nós já chegamos a segregar 2.000, aí o resultado da renda média seria muito maior do que tem hoje. Estamos evoluindo para alcançar isso. Como eu disse lá na frente, né, atrás, perdão, a gente tem aí empresas que hoje participam de uma carteira de destinação de resíduos para a Cooperlínea. Destinação essa que é desde a relação de doação, como também da venda desse material, porque muitas empresas consideram isso como um ativo, e sendo um ativo, ela quer receber. Então, nós participamos direto de uma licitação onde a gente busca oferecer o melhor preço de compra desse material. E a gente tem obtido resultado positivo com relação a isso. Por quê? Porque em 2004 nós buscamos a implantação de todo o sistema de gestão ambiental da ISO 14001 e conquistamos a certificação. Certificação essa que a gente mantém até hoje, e isso trouxe esses benefícios para a Cooperlínea de poder atender as exigências técnicas das empresas em todos os quesitos: saúde, segurança, meio ambiente, operação, os processos administrativos e valorização humana. Então, a gente consegue trabalhar esse benefício maior dentro da Cooperlínea hoje, a nível de gestão dos resíduos para segregação, porque ele tem um valor agregado muito maior. E custo-benefício, mesmo a gente pagando, diria que 40% do material que entra das empresas hoje na Cooperlínea, nós compramos. O restante são doados. Mas mesmo os valores que nós compramos, a rentabilidade bruta entre valor de venda e compra chega a 60%. Então, compensa uma relação, muitas vezes, do que a unidade de resíduos provenientes da coleta residencial não fecha a conta. Às vezes, o custo operacional é maior do que uma relação do valor de mix de venda dos materiais, infelizmente. Eu deixo agora aberto, como o Guilherme disse, né, para uma questão aí eventual dessa parte de perguntas, que eu acho importante a gente dividir e deixar vocês à vontade para isso.
Posso continuar, Guilherme? Então, vou continuar aqui com uma parte que eu quero oferecer a vocês com relação ao arcabouço legal, cooperativismo, né? Falando aí sobre, pontualmente, a respeito do... Pois não. Então, vou continuar aqui com a relação do que é arcabouço legal sobre cooperativa pontualmente, né? A associação, ela vem dentro de um outro contexto, que é o decreto, mas a cooperativa em si, dentro daquilo que a Lei 5764 estabelece no seu artigo 3º, né? A 5764 define a política nacional. Estabelece que celebra o contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica com proveito comum sem objetivo de lucro. E a questão das cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias e natureza civil não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviço. Resumindo, todo mundo que entra para participar de uma cooperativa é sócio cooperado. Nós aqui criamos um critério com relação a ingressar na cooperativa, porque o artigo de participação do cooperativismo estabelece que qualquer pessoa que ingressar numa cooperativa, ela tem que ser por livre adesão. E essa livre adesão para ingressar com uma pessoa na cooperativa, ela tem que entender o que é cooperativismo, que é a relação do Estatuto Social da Cooperlínea, no caso das outras cooperativas, e entender o que ela vai desenvolver de atividade dentro de uma cooperativa, até porque existe aí 2 paradigmas aí que nós temos que quebrar em relação a alguém entrar como membro de uma cooperativa de reciclagem ou uma associação de catadores. O catador em si ele não tem dificuldade, mas outras pessoas que queiram participar de uma cooperativa, dessa atividade, ela tem um paradigma de trabalhar, quebrar um paradigma que é a condição de quebrar, de não trabalhar com o que é denominado lixo pela sociedade, e sim matéria-prima para nós, que é commodity, né? E o outro lado, ela ser membro de uma cooperativa, ser participativa, ela não tem registro em carteira. Os benefícios que ela vai ter são benefícios exclusivamente que ela vai apoiar em conjunto com os demais para poder desenvolver e obter o resultado. Então, essa relação é o que se estabelece. Diferente entre cooperativa e ONGs, que é segundo grau, né? Não é uma do terceiro setor, com associação que possa ser uma associação de catadores que vem no Código Civil, estabelecido no Código Civil. A diferença é que entre as cooperativas que participam da OCB não consegue incluir as associações. A Organização das Cooperativas do Brasil, onde cada estado tem a sua representação. E dentro do quadro diretivo de uma cooperativa, pode haver remuneração. Dentro do quadro diretivo de uma associação, não pode haver a relação da remuneração. Então, o desenvolvimento do trabalho dos diretores tem que ser voluntário.
mas mesmo assim ele pode desenvolver outra atividade dentro da associação que ele possa, assim, ser remunerado, como prensista, triador, né, mas não pela função específica. E os estados em si, eles criam em algum momento oportunidades que já havia em algum momento já estabelecido como a lei estadual 7780 de 2013 do Pará, que instituiu aí a política do cooperativismo, né, onde ela institui o apoio ao cooperativismo, que consiste no conjunto de diretrizes e regras voltadas para incentivo à atividade cooperativista. E um dos artigos, ela oferece que todo o sistema cooperativista tem que estar atrelado ao OCB via a estadual. Então, algumas das questões que estão sendo aí apresentadas pelo Estado quando desse apoio às cooperativas em específico, o que dificulta para as associações estarem participando desse apoio do Estado. Então, um detalhezinho muito pequeno que pode ser corrigido, mas dificulta muitas vezes na questão do Estado para entendimento da lei. Então, como diz a questão jurídica, né, in dubio pro réu, não é o caso de ter aí uma relação do réu, né? Dentro do arcabouço legal, a gente tem aí a questão da política nacional, como o senhor Janassi já falou, e a dona Helena também, a respeito do que estabelece na política nacional. Então, é nisso que a gente tem levado algumas vantagens que mais à frente eu vou poder oferecer para vocês essa questão até do que já estamos tendo de apoio de empresas e outros projetos que estão sendo desenvolvidos aí em função da 12305. Aqui a política tem aí o que ela vem como uma situação de já está estabelecendo, né, que é a elaboração dos planos municipais, que é a obrigação dos municípios ou dos consórcios que agregam aí os municípios, e isso tem evoluído nos últimos 5 anos, eu tenho observado que tem evoluído muito bem isso, uma participação muito forte. Agora, com a nova regulamentação da 12305, acho que isso vai avançar muito mais. Temos a implantação obrigatória estabelecida de reciclagem dos resíduos, né, com a condição aí de inclusão social na gestão compartilhada dos resíduos. Então, isso a gente consegue entender que a política vem realmente ajudando no quesito geral de gestão de resíduos e para o cooperativismo e associações de catadores hoje no Brasil. 623, né? Tem alguém com o áudio ligado? Deixa eu... Esse é o momento que eu deixo, Guilherme, para eventual, já no segundo momento aí, para eventual perguntas. Legal, Zé. Acho que... Bom, tem um comentário aqui do Denício falando realmente muito interessante, reeducação, reinserção de pessoas que estão no regime carcerário. Como é feita essa é uma pergunta também dele, como é feita essa precificação de funções, visto que os cargos dentro do cooperativismo seria igualitário entre as atividades, tendo em vista que todo o trabalho é importante do ciclo produtivo? Legal, ótima pergunta. Foi um desafio para nós, isso em 2004, conseguir evoluir com o nosso grupo para um pouco antes, foi final de 2003, até por conta de atender um quesito no sistema de gestão ambiental, que os procedimentos obrigam a criar funções
correlacionadas ao CBO do Ministério do Trabalho. Tá? Então, funções estas que você, dentro do ramo da reciclagem, ou seja, não existe efetivamente funções no ramo de reciclagem, hoje só na questão maior, que é o catador, os catadores e catadoras, até foi feita uma alteração recente do CBO, que está dando uma polêmica muito grande, mas a gente está tentando aí evoluir junto com o movimento e a ANCAT sobre isso. Mas existe aí uma necessidade dentro de uma unidade operacional que vai atender todas as normas técnicas de funções, que você estabeleça funções e o que vem a agregar isso os requisitos mínimos para cada função, para que você tenha, assim, a chance de poder atrelar ou diretamente ou indiretamente uma relação do CBO. E aí nós criamos o nosso plano de carreira dentro da Cooperlínea, estabelecendo as funções. E usamos a Unimed. Unimed, eu acho que é no Brasil inteiro, né, a maior cooperativa médica da América Latina. E eu usei muito essa referência da Unimed, porque hoje a Unimed não é só médicos, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são diversas funções que estão atreladas no ramo de saúde, vinculado ao cooperativismo médico. E, obviamente, que um técnico de enfermagem não ganha a mesma coisa que um enfermeiro, muito menos ganha a mesma coisa que um médico clínico geral e cardiologista. E aí a gente trabalhou isso com o nosso grupo, né? Porque tínhamos que criar as funções. E elas são bem claras dentro de uma unidade operacional e externa também com relação ao catador que desenvolve essa ação de trazer o material também para a Cooperlínea. Então, nós fizemos uma pirâmide inversa, nós chamamos de uma pirâmide inversa porque a base da nossa pirâmide é o ajudante. Então, esse ajudante ele tem lá a sua função diversas, estabelecida no requisito mínimo, e ele pode, ajudante masculino ou feminino, pode agregar aí, pode avançar numa função que ele vai estar intermediária. Exemplo, triador 2, é o estágio que ele vai ter, em média de 6 meses, para ser capacitado para chegar na função de triador 1, ou prensista, e assim vai. Então, ele tendo essa chance de poder evoluir, salvo os cargos diretivos. A diretoria da Cooperlínea hoje são 3 diretores, presidente, administrativo operacional e financeiro, contábil, tributário e administrativo. E aí a eleição nas assembleias, mandato de 4 anos. E também tem um conselho fiscal, mas o conselho fiscal ele pode ser qualquer membro da cooperativa, seja ajudante, triador, prensista, almoxarife, qualquer um pode ser eleito dentro do quadro de conselheiros, tá? Que são 6, 3 suplentes e 3 efetivos, porém ele tem uma função complementar. Então, isso dá a ele um benefício maior. Por quê? Porque todas as funções foram definidas em assembleia, que eles têm uma bonificação, a sobra líquida que der no mês, ele tem uma bonificação em cima do resultado de horas de atividades trabalhadas. Então, se ele trabalhar 160 horas mês, o ajudante, todo grupo de ajudantes tem 40%. Então, vai de encontro à pergunta que é, dentro da atividade, todos os sócios cooperados na função ajudante ganham a mesma coisa, pela hora atividade. Porém, é equitativo pela sua relação de quantidade de horas trabalhadas que ele exerce no mês. O triador ou triadora, a mesma coisa, a parte do prensista, empilhadeirista, operador de máquina, o conselheiro gestor, o apontador do almoxarife, tudo isso existe uma relação de plano de carreira estabelecido e com isso a pessoa tem a sua bonificação. Bonificação essa que é de 40% a não mais de 50% entre uma função e outra. Fechado o mês, nós fechamos todos os valores de horas trabalhadas, até 5 dias de atestado a Cooperlínea paga. Por quê? Porque
todos os sócios cooperados são autônomos. E com o recolhimento do INSS dele, ele teria que buscar esse benefício diretamente junto ao INSS. Porém, na Assembleia deu a chance desses 5 dias de auxílio, a Cooperlínea paga porque o desgaste é muito grande para poder fazer perícia médica, agendamento, perícia médica. Então, isso até criava um problema maior e um prejuízo maior para a cooperativa. Então, somando toda essa relação de horas atividades trabalhadas, descanso remunerado ou afastamento médico, a gente somou as horas de todo mundo com as suas bonificações, a gente divide pelo valor líquido do mês. Então, eu pego lá, vou chutar, R$50 mil e divido por 10 mil horas mais bônus. O que é esse resultado? R$5. Esse valor de R$5 ele é equitativo, porque ele vai trabalhar a relação de quantidade de horas de cada um com os seus bônus. Tá? Porém, o Conselho Fiscal também ganha 15% de bônus, porque além da atividade de ajudante dele, empilhadeirista, triador administrativo, ele foi eleito para poder fiscalizar as contas da Cooperlínea, da diretoria. Então, toda semana eles fazem uma reunião de 1 hora em média, onde eles fazem a verificação de toda a contabilidade, a parte financeira da cooperativa, para que isso, no final do mês, tenha um fechamento de um resultado com a conciliação bancária e os documentos que foram oferecidos dentro do mês para que eles fizessem um acompanhamento semanal. Então, isso é um benefício a mais que o conselheiro fiscal ganha. Então, somando isto, aquele resultado que eu apresentei anteriormente, é onde a gente traz aí essa relação de ganhos conciliando as atividades, né? Ou seja, trazendo essa chance de cada função ter um ganho igualitário, né? Porém, dentro daquilo que são as suas horas, atividades trabalhadas. Excelente, ficou bem claro, José, obrigado. Tem uma pergunta, né, assim, bem brevemente, para não estender muito, como é que funciona essa questão de prática de compra de materiais, né? Ele está comentando aqui que muitos catadores avulsos estão em situação de vulnerabilidade social, claro, e que, né, isso é para uma cooperativa que está bem estruturada do ponto de vista tanto de organização como financeiro. Então, seria só para você explicar mais ou menos como funciona essa prática. A gente tem evoluído agora, porque a nossa unidade está numa zona rural, o que dificulta para a gente o recebimento do catador no Centro de Gerenciamento de Resíduos pelos critérios que existem de segurança e outras coisas mais dentro do Centro de Gerenciamento de Resíduos. Porém, a gente tem o que são as unidades que a gente coloca como ecopontos, que a gente recepciona o catador, que são catadores que a gente vem trabalhando. Começamos esse projeto agora, recente, faz praticamente 2 meses, que é trazer uma oportunidade a mais para o catador. A gente está mapeando as áreas, principalmente próximo da onde ele reside. Esse mapeamento nós já estamos trabalhando setorização para ele, de desenvolvimento de trabalho, que ele vai atender de segunda-feira um setor específico, que é o suficiente para ele trabalhar sem a chance de desgaste físico, que ele consiga ter um resultado positivo. Vai trabalhar uma chance de fazer uma conscientização ambiental aos moradores, dando apoio também ao morador na orientação de separação dos seus resíduos, e trazendo esse material para esse ecoponto que é móvel nesse momento. Mas já estamos aí com duas oportunidades de ecopontos fixos. E trazendo a oportunidade para esse cidadão catador, específico para o catador, depois eu falo pela questão das empresas, né? Porque existe ali a necessidade dele estar totalmente uniformizado, né? Com enfardamento de forma que dá a chance das pessoas identificarem que ele é da cooperativa, além de um crachá e QR Code, para que em algum momento possam ter certeza que ele está dentro do quadro de
de colaboradores da cooperativa. Vai estar totalmente paramentado também com os equipamentos de segurança individuais e também de grupo, que seria aí a parte de protetor solar, enfim, para que ele possa trabalhar com segurança. Vai ter toda a parte de seguro de vida dele, já tem, pelo menos agora a gente já está com um grupo já nessa modalidade. E a bancarização, ou seja, o que é uma relação de resultado de produção dele, essa bancarização ele vai estar já sendo contabilizado de imediato o valor de produtividade dele. Então, isso a gente oferece, além da alimentação e outros. Então, isso a gente tem essa chance de poder trabalhar com mais dignidade com os catadores e catadoras, e quiçá a gente consiga agregar eles aí no CBO, que a gente estava com dificuldade, e agora vamos tentar entender se o Ministério do Trabalho vai evoluir com isso. Então, isso é a forma que nós estamos evoluindo, e que a gente acredita que num prazo de 1 ano, no máximo, a gente tenha 100% do nosso município de 120 mil habitantes já sendo realizado isto de forma exemplar aí para o Brasil inteiro. Com relação às empresas, aí é budget, né? Ou seja, as empresas oferecem lá uma oportunidade para que nós venhamos a participar, né, de uma concorrência, com muita dificuldade, porque existe aí uma dificuldade das empresas entenderem que é denominado cooperativa ou associação de catadores, que seja competente para poder administrar o ativo dela, né? Quando a gente chega até a empresa, a gente tem que provar a ela que nós temos capacidade de poder atender como qualquer outra empresa de gestão de resíduo aqui da nossa região, que não tem pouca, tem muitas. Em algum momento é até desleal, mas a gente está bem forte nessa atividade e tem evoluído bem. Então, para que vocês tenham uma ideia, num contexto geral, de resultado, hoje nós temos uma unidade pública que tem em torno de 20 pessoas trabalhando, e o resultado é na faixa, em média hoje, de R$65 mil de produção mês. E a unidade privada, a gente tem 4 pessoas fazendo o mesmo valor de produção, com 50% a menos de volume de material. Porém, a gente segrega, em média, 6 itens no privado, como nós denominamos, e segregamos em torno, hoje, de 40 itens no público, além do que o rejeito do público gira em torno, hoje, de 30%, e do privado não mais do que 2%. Então, são situações favoráveis aí. Então, isso ocorre, e a gente consegue participar das concorrências e ganhar quando vem na condição de compra do material. Então, isso é o que a gente tem a oferecer para vocês hoje. A última pergunta é em relação à logística reversa de embalagens, se vocês estão oferindo alguma receita significativa aí relacionada à logística reversa? Eu gostaria isso está dentro de um dos temas mais à frente, aí eu vou conseguir responder isso na apresentação, pode ser? Perfeito, está ótimo. Tá ótimo. Então, posso continuar? Claro, por favor. Trabalhei agora a questão das oportunidades de negócio, que vai aí levando dentro dos temas aquilo que eu fiz na minha primeira abordagem, que é a questão do resíduo reciclável, ou denominação lixo, é o melhor resíduo do mundo para se trabalhar, né? Por conta de várias questões aí, que a gente vai agora apresentar alguns resultados da Cooperlínea. Esse resultado é de 2021, que a gente
infelizmente teve aí um volume menor. Eu vou passar na outra planilha, para a gente poder entender aqui primeiro a condição de quantidade. Tá? Então, nós chegamos a segregar 2.300 toneladas no ano. Em 2021, consequência da pandemia, problemas com a nossa prefeitura aqui em relação à empresa que foi contratada para realizar a coleta seletiva, a gente teve uma queda aí para 926 mil toneladas, mil quilos, perdão, de resíduos, né? O que aí corresponde a mais de 540 mil quilos aí de material do papel e papelão, que é um problema. Isso eu posso dar uma ideia para vocês, que hoje o meu custo operacional está na casa de R$ 780 a tonelada da unidade pública. E nós estamos vendendo papelão a R$ 450. Então, em 2021, estava um preço melhor, chegou a R$ 1.100 a tonelada. Conseguimos recuperar aí e ter um breakpoint, um ponto de equilíbrio muito, muito bom dentro da unidade. Porém, esse ano já descambou. Há 3 para 2 meses vem caindo o preço do material, e agora está R$ 450, ou seja, estamos pagando para segregar o papelão, porque ele passa pelo processo todo. Então, é a separação, é a pesagem preliminar lá de produção individual da prensa, depois vai para o enfardamento, a parte de pesagem final e armazenamento para comercialização. É diferente do vidro, que é simplesmente separar, pesar e jogar na caçamba de vidro, então eu não tenho enfardamento, então eu elimino um processo de custo operacional aí. Mas eu tenho mais de 50% papel e papelão, diferente do plástico, que foram 264 toneladas, vocês vão ver no slide seguinte, que o valor do plástico estava bom e ainda está bom, então eu não tenho queda de preço no plástico. Então ele acaba, em algum momento, tendo um resultado melhor, mesmo que a quantidade seja, em valores, perdão, mesmo que a quantidade no físico seja menor. Vidro, 36 toneladas, e o metal a gente acabou na casa aí de 84 toneladas, tanto metal ferroso como não ferroso. Então eu cheguei a quase 1.000 toneladas no ano de segregação de material. Isso são os resultados financeiros. Tá? A gente teve aí casos de aumento de 70%, outros de 50%, outros de 110%. Então, faltou aqui o papel e papelão, que é a relação dos resultados. Se vocês olharem aqui, voltar aqui rapidinho, papelão 59%, plástico 28% no físico. Se a gente vir aqui, eu tenho plástico 52% contra o valor do papelão 39%. Aí eu venho com metal e o vidro por último, que é R$ 150 o mix. Então vocês podem ver que esses mix aqui foram em 2021 extremamente favoráveis. Hoje não mais, porque a gente, no primeiro trimestre agora, estou fechando os resultados, o meu pessoal, a gente já está aí tendo uma dificuldade para sustentar a unidade pública. O mix do ano passado foi o maior dos últimos 21 anos, ou seja, desde que eu estou trabalhando no ramo de recicláveis, eu nunca vi um mix tão grande como esse. Né? O que me ajudou em 2021, por quê? Com a pandemia, nós ficamos com um prejuízo na ordem de R$ 248 mil. Em 2021, nós quitamos R$ 184 mil dos prejuízos com negociações que nós fizemos com os nossos credores. E ainda tivemos uma divisão de dividendos, resultado de 2021, aos sócios, que foi na casa aí entre 3 mil do ajudante por ano, a Triador 4.200, que foi um bônus a mais que a gente deu agora
com o fechamento do balanço. Dentro dessa questão que eu falo de ser o melhor produto do mundo, eu trago essa questão dos impactos positivos, criando esse tripé aí, né, que é o tripé da sustentabilidade, que é muito utilizado para a questão que dizem que a sustentabilidade ela se tem como ser viável economicamente, ser corretamente ambiental e ser justo na questão social. Na nossa questão do ramo da reciclagem, até por uma questão cultural, na educação, como criar vários nomes aí, ou várias referências, ela não se sustenta tanto por conta de uma questão cultural. Né? A questão, esse tripé ele só vai sustentar por um item, que é a relação cultural. Se criar cultura de separação, não só de separação, ou antes da separação. Né? É meio redundante que eu estou falando, mas eu queria fazer essa colocação para poder colocar o que é interessante a gente não ter resultado. O que é essa relação cultural? Não é cultural das pessoas, de não separar só na sua residência, é da parte política. Eu estou numa cidade rica, Paulínia está entre as 5 cidades no Brasil que mais investe numa relação de coleta seletiva. Nós temos contentores soterrados, nós temos contentores de superfície, mais de 1.500 jogos na cidade, reciclável e não reciclável. Nós temos equipe de coleta onde é pago por hora, caminhão, profissionais, e temos a estrutura aqui da unidade da Cooperlínia. Nós não conseguimos um resultado de 1% de coleta seletiva nesse município. Então, é um negócio assim absurdamente ruim, porque existe aí todo um investimento que não se dá resultado. E nós temos pouca participação nisso, mas tentamos contribuir com isso. Portanto, esse tripé da sustentabilidade, ele começa lá daqueles que, em algum momento, têm obrigação. Tem muitos municípios fazendo a sua parte, tem muitos municípios trabalhando muito intensamente para isso, mas a maior parte deles não fazem o dever de casa, né? Tá? Então, essa seria uma questão aí a ser colocada para reflexão, vamos dizer assim. Dentro daquilo que eu considero reciclagem, isso é um conceito meu, o processo de reciclagem é transformar o lixo em um novo produto, que eu considero aí em 5 etapas. Lógico, RSU, você tem uma etapa antes disso tudo, que aí você tem que ter uma separação de material sem ter educação ambiental e sem estar na questão da coleta seletiva. Mas o que é uma relação que seria o certo hoje no Brasil a se fazer, partiria da educação ambiental. E eu colocaria, eu não coloquei, mas eu deixei para provocar isso, porque eu colocaria / conscientização ambiental. Até hoje nós tivemos a filha de um amigo nosso aqui, presidente de uma empresa, e ela foi lá para fazer uma tarefa de escola, né? E ela ficou encantada, porque ela disse para o pai dela assim, meio que constrangida, né? Pai, por que as pessoas misturam tanto material dessa forma? Aí o pai falou para ela, isso que você tem a obrigação, é de poder trabalhar os seus amiguinhos agora para poder fazer essa questão de educação ambiental. Né? Por quê? Porque nós adultos não temos a chance de ser reeducados, a gente tem que trabalhar uma questão de conscientizar, porque uma vez que você educa uma criança, ela agrega mais 10 pessoas. Enquanto você tenta conscientizar 10 adultos, você tem, talvez, quem sabe, um envolvido nisso. Então, essa parte da educação ambiental, acho que é a base de tudo, que é o que nós fazemos. Como eu disse, a gente tenta apoiar o nosso município. Então, nós buscamos os parceiros, empresas, que vêm de encontro às necessidades deles dentro da política nacional, de realizar ações para provar uma condição de estarem trabalhando a logística reversa, partindo da educação ambiental.
Então, nós temos aqui uma empresa na cidade, que agora deve ter mais 3 entrando no projeto, que é um projeto que nós denominamos Bora Reciclar, onde nós atendemos todas as escolas do município, entre as escolas municipais, as estaduais, as particulares, e são em torno de 64 escolas, e hoje nós temos 70 condomínios na cidade, dos 52 fazem parte do projeto Bora Reciclar, que a empresa investe, onde nós desenvolvemos todas as ações de educação e conscientização ambiental dentro das unidades e fora também, em parques, em eventos na cidade, nós estamos presentes fazendo esse trabalho via uma empresa parceira nossa, que é a Relógica Ambiental. Então, a gente atendeu em 2021 online, infelizmente, mas atendemos mais de 35 mil pessoas no projeto. Em 2019, nós atendemos 39 mil pessoas dentro do projeto, em loco. Esse foi um trabalho ativo aqui no município. E mesmo assim, a gente não consegue evoluir no resultado da coleta seletiva. Né? Que aí, como eu disse, em Paulínia a gente tem esses 2 funis de inox aqui, são os contentores que são soterrados. São 3 metros cúbicos, né, onde tem um caminhão especializado para coletar esse material específico e ele coleta o reciclável. É chato falar, porém, esse resíduo reciclável desse contentor não vai para a Cooperlínia. Hoje ele vai para o aterro, porque ele tem 70% de rejeito nele. Né? Existe a educação ambiental que a gente atua, não é para o morador de porta a porta residência avulsa, é nos condomínios e escola, e esses contentores a prefeitura não fiscaliza para que não se jogue o resíduo orgânico aqui dentro, porém acaba fazendo isso. Dos contentores, Paulínia só tem 2, tá? Esse amarelo não existe mais. Então, existe o reciclável e não reciclável. E esses contentores também a gente tem uma dificuldade, que é a contaminação, porque existe outros catadores avulsos na cidade que acabam garimpando o material do contentor avulso, o reciclável, perdão, e também retira esse material reciclável e vai no orgânico, e para ele garimpar esse material do orgânico, ele transfere o rejeito para dentro do reciclável. Então não há chance de poder fazer essa recepção do material para trabalhar. O catador é nosso parceiro, né? Toda a parte aqui de PEVs que tem na cidade são por intermédio desses contentores por enquanto, mas a gente apresentou uma proposta para mudar e ter uma modalidade mais direcionada, de preferência com os 4 itens já separados, e também o eletroeletrônico que nós estamos implantando na cidade agora, a coleta dos eletroeletrônicos, além do óleo comestível. E aqui tem também outros tipos aqui de coleta que é realizado no município, que oferecem para a gente a destinação dos recicláveis até a nossa unidade. Eu venho para o outro ponto, que é a revalorização do material, que é a segunda fase, a terceiro item das 5 etapas lá que nós colocamos. Então, eu coloquei aqui como referência a fundição do alumínio, onde a gente chega aqui na parte dos lingotes de alumínio, tá? Usei também aqui como referência o PET, onde a gente tem todo o processo da linha de moagem, com o flaker e depois os granulados, e a parte final, que é a transformação do lingote para parte de latas de alumínio novas, peças para veículos e outros, que seria aí a parte final do ciclo produtivo dos recicláveis, né? O PET também, trazendo aí essa parte de transformação. Então, contemplaria a parte das etapas, como educação ambiental e conscientização, coleta, a parte de revalorização, que é transformar o lixo numa matéria-prima, e da matéria-prima transformar no novo produto. Então, esse seria essa parte que a gente teria do bloco que a gente acabou de falar, e ter à disposição de vocês aí para eventuais perguntas.
Zé, em relação, né, às receitas da cooperativa, todas estão relacionadas com a comercialização de materiais recicláveis, ou vocês conseguem também ter outras receitas, né? Por exemplo, nessas ações aí de conscientização, de logística reversa, etc. Como é que funciona isso? Sim, a gente tem a parte de comercialização, esse é o principal de uma cooperativa, né? Nós temos um repasse que é feito da empresa de gestão de resíduo do município, que eles pagam para nós um valor de prestação de serviço, hoje em torno de R$ 180 a tonelada. Então, todo resíduo o input de todos os resíduos recicláveis do município, seja ele o residencial e também da coleta que nós chamamos varejo das empresas, que é o papel arquivo, o copinho descartável e outros materiais que eventualmente essas empresas destinam para a gente, como doado. Esse varejo também, a empresa que faz a coleta do município, transfere o valor mensal para a gente. Nós também temos outras prestações de serviços que, além de palestra de educação ambiental, a gente também faz prestação de serviços para empresas, muitas vezes para a gestão de resíduo local, que hoje um dos maiores clientes nossos é o Atacadão Açaí, que é do grupo Pão de Açúcar, né, que desenvolve o Atavarejo aqui no município. Nós já temos contrato com eles desde 1998 e agora renovamos até 2004. Eles pagam a prestação de serviço e nós compramos o material deles. Então, também temos aí o item prestação de serviço, doação. Em algum momento a gente vai buscar doação de empresas e parceiros e instituições. E tem a logística reversa, que é o próximo bloco que eu vou falar a respeito da logística reversa, que desde 2008 nós já estamos tendo essa receita. Uma questão aí que acabou de aparecer. Vocês emitem certificados para a coleta dos resíduos? Sim. Tudo que é relação das empresas que entram na nossa unidade, é feita toda a rastreabilidade com a recepção dos MTRs e toda a administração dos MTRs. E nós fazemos quando da recepção, a segregação totalmente separada desses resíduos para a identificação, como que nós denominamos aqui, gravimetria para certificados de anuência, e também gravimetrias que se referem à questão de poder pagar pelo material. Então, nós identificamos via gravimetria. Uma vez feito a gravimetria, não só dos resíduos que são para valorização, mas também dos rejeitos. Quando não, esses rejeitos são oferecidos para a empresa recolher, porque é aberto um certificado de não conformidade desses resíduos para a empresa e ela tem aí, em algum momento, as obrigações para poder retirar e, às vezes, dar destinação desse material de forma correta, como sobra de tinta, algum líquido que a gente não consegue identificar, lâmpadas, pilhas, baterias diversas, até de veículos e outros. Então, uma vez identificado não conformidades ou o limite, que é não mais do que 5% de rejeito em cada carga, ultrapassou esse limite, a gente identifica no certificado de anuência, que lá tem toda a identificação nossa do nosso certificado de ISO 14001, também do IBAMA, né, e também agora da Anvisa, que nós constamos, somos também a primeira cooperativa a conquistar o certificado da Anvisa. Então, tudo isso dá rastreabilidade para as empresas justificarem a destinação desses resíduos. Zé, se você puder dar uma ordem de grandeza, a Vanice perguntou sobre quantos por cento seria mais ou menos de receita para cada um dos serviços. Quanto que representa a venda dos recicláveis na receita de vocês?
Hoje, dos recicláveis, está na ordem de 76%. Tá? Prestação de serviços e outros, a gente hoje, deixa eu só pegar aqui. Hoje está na ordem de 18%. E o restante vem por uma questão da logística reversa, que é uma, queira ou não, é um crédito acessório, né, que a gente tem por conta da política nacional. Tá certo, perfeito, obrigado. E última pergunta, a Vanessa tá perguntando em relação ao sistema de informática. Que tipo de sistema de informática é utilizado para a gestão do fluxo de resíduos? Hoje, Vanessa, a gente está na unha. Estamos no Excel, porém, a logística reversa, que era o projeto que nós estávamos junto com a ANCAT, que é o Reciclar pelo Brasil, investiu em 2021, ela fez um investimento onde a gente está trabalhando o Sigescope. O Sigescope é o Sistema Integrado de Gestão de Cooperativas, que a gente vai contemplar todas as atividades de gestão de uma cooperativa de reciclagem, uma associação de catadores, e que, quiçá, a gente futuramente, eu acredito que o ano que vem, que é todo um teste que tem que ser feito, o ano que vem a gente tem aí toda a chance aí de buscar patrocinadores para a gente poder fazer a doação desse sistema para as cooperativas no Brasil. Tá? Mas hoje é no Excel, todo um sistema de controle que nós criamos ao longo dos anos, que a gente está desde 2000, e temos aí um sistema que, mesmo com a condição todo mês de buscar erro de fórmulas e tudo mais, nosso programinha tem uma eficiência de 98%. Então, é dessa forma que a gente faz. Só para finalizar, o José Linhares está perguntando sobre os pneus, se vocês trabalham com pneu, o sistema de pneus, né, a logística reversa de pneus, ela tem a sua própria logística reversa, né? Não, perfeito. Não, tudo que chega de pneu para a nossa unidade é aquilo que eu falei anteriormente, identificando qualquer tipo de material de não conformidade das empresas, né, do setor privado, a gente oferece a eles para recolherem, para dar destinação. Quando vem na coleta seletiva, a prefeitura, nós separamos já, e a prefeitura está, em média, com os caminhões lá do consórcio, que é a empresa que faz a gestão dos resíduos, diariamente na unidade, e a gente devolve para onde eles levam para um armazenamento do município, que eles dão encaminhamento. Então, hoje nós não trabalhamos com pneus. O que nós trabalhamos mais diretamente hoje, além dos resíduos recicláveis de coleta seletiva urbana, de empresas em geral, não é só indústria, né? Temos Bayer, temos Petrobras, temos Replan, temos Ródia, temos Bravo, que é uma logística da Singenta, que é uma produtora de defensivos agrícolas, temos Aeroportos Brasil Viracopos, enfim. Essas empresas também doam para a gente, esse é doado, a gente não recebe como numa condição de comprar, são madeiras, pallets, tá? Desde que estejam certificadas. Então, hoje nós conseguimos receber a madeira e dar destinação para venda, para geração de energia. Estamos trabalhando agora com óleo comestível pós-consumo, um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade com os PEVs de coleta do óleo comestível, e parte da renda que nós vamos ter da venda desse produto nós vamos oferecer a uma instituição de proteção às pessoas e familiares de apoio de câncer. E temos agora um novo projeto que é os eletroeletrônicos eletrodomésticos, que é um projeto junto com a IWRC World, um projeto muito bom também. Então, são esses itens que nós trabalhamos hoje. Ótimo, Zé. Eu acho que a gente pode dar sequência, né? Temos mais uns 15 minutos para a apresentação.
Então, se puder dar sequência para a gente fazer mais uma rodada final no final. Tá. No meu tempo, né? Logística reversa aí, que é o que acho que é um tema muito importante aí, já tem aí um valor que nós obtivemos em 2020. 2021 a gente estava com uma dificuldade para fechar com as notas que estavam presas, mas ontem eu fiquei de ter uma resposta, recebi faz 10 minutos. Então, nós devemos fechar 2021 com R$146 mil de resultado da logística reversa dos resíduos recicláveis pós-consumo, tá? Pós-consumo, não envolve a relação dos materiais do privado. Eu digo nós porque meu filho Lucas participou comigo desde 2018, dentro da Fiesp aqui em São Paulo, a formatação da compensação ambiental do Estado, né? Por uma decisão da CETESB, que é o órgão ambiental do Estado, que é a DD 76, decisão de diretoria, começou um grupo de pessoas começaram ações para poder entender como iria atender a DD 76, que determinava que 28% das embalagens das empresas fabricantes e vasos e outros colocassem no mercado, de 2 anos atrás deveria justificar a logística reversa, senão não teria renovação da licença ambiental. E a Fiesp criou um conselho para administrar, juntamente com a Brelp e a CETESB também, o que seriam as regras para isso. E nós não fomos convidados porque deveria ali ter não só as empresas geradoras, as empresas consumidoras dessas embalagens, mas também deveria ter as cooperativas e empresas que estariam fazendo a reciclagem. E eu e meu filho acabamos num dia de um evento, não sabendo que era esse evento, nós fomos lá para entregar um documento para Eu Reciclo, que era a empresa que nós tínhamos uma tratativa de logística reversa. Nós fomos entregar um documento e pediram para que nós fôssemos na Fiesp entregar. E chegando lá, fomos surpreendidos que um evento que estava tendo, que era essa relação do Conselho para desenvolvimento das regras da logística reversa do Estado, e tinha representação lá de sete cadeiras, aonde uma seria de cooperativa. E não tinha nenhuma cooperativa presente naquele momento para poder participar do evento, e muito menos da cadeira que já tinha sido assumida por uma empresa particular, ou seja, uma aparista, um sucateiro, um atravessador. E aí eu contestei por que daquilo e que seria... porque não teria ali as cooperativas convidadas, né? E que eram mais uma relação corporativa. E aí nós fomos convidados a participar das reuniões semanais para poder discutir essas regras, a elaboração dessas regras em geral, e também o que seria a estrutura oficial de um conselho, porque ele deveria existir num prazo de 1 ano. Ele trabalharia como conselho num primeiro momento, depois passaria a ser um instituto, uma fundação, mas teria que ser constituído para dar sequência nesse trabalho. Então, teria que ser estruturado para isso, com as regras em geral de um estatuto e tudo mais. E nós contribuímos para essa questão da logística reversa do Estado. Tanto é que a primeira concorrência que teve no Estado, nós participamos, e juntamente com uma cooperativa, que é a cooperativa Viva Bem aqui de São Paulo, participou, e nós conseguimos fazer a primeira venda no Estado da logística reversa dos resíduos recicláveis. E, posterior a isso, a gente trabalhou mais 5 concorrências, que aí percebemos que não dava para poder evoluir, porque era algo desleal na concorrência. Aceitaram aparistas, aceitaram sucateiros, grandes sucateiros para participar, e o que sobrava para as cooperativas era migalhas. Então, decidimos buscar outra
forma de participar da logística reversa foi quando, em novembro de 2019, nós entramos no Reciclar pelo Brasil. E de lá para cá, a gente evoluiu com o Reciclar do Brasil até dezembro de 2021, e tendo aí um resultado médio de R$ 95,00 o valor por tonelada comercializado, com rastreabilidade das notas fiscais, para venda para o grupo do Reciclar pelo Brasil, que é Ambev, Coca-Cola, Natura, Tetra Pak. Hoje são mais de 15 empresas participando a nível nacional da questão da logística reversa. Tá? O que traz um benefício que eles podem, uma vez tendo rastreabilidade, eles podem estar com as cooperativas e associações do Brasil inteiro para justificar a logística reversa. Então, desesperado para ter essa oportunidade de ter mais cooperativas envolvidas. Porém, as cooperativas têm que ter critério para participar desse processo da logística reversa, que vem aí toda uma relação documental, né, jurídica para isso. Depois, num segundo momento, não necessariamente no primeiro momento, mas num segundo momento tem que ter toda uma relação de documentação estrutural, da licenças ambientais, AVCB, e isso, os projetos de logística reversa estão disponíveis para poder oferecer essas oportunidades para as cooperativas e associações. Então, é uma oportunidade muito grande, com uma receita acessória extremamente viável e não tão justa como a gente gostaria que fosse, porque na Fiesp hoje está se vendendo a tonelada do papelão como crédito na casa de R$ 40,00 a tonelada. E nós estamos, hoje, o projeto nosso para 2022 veio para o Grupo Bumera, não pelo valor, mas sim pelas oportunidades a mais que eles estão oferecendo, complementares. O projeto do óleo comestível é um deles. Então, a gente está aí vendendo a R$ 105,00 a tonelada, e esse dinheiro até junho para a cooperativa vai entrar para o caixa, ele vai ser livre. Então, a partir de julho, todo o recurso que entrar proveniente da receita acessória da compensação ambiental, 50% vai ser para compor os fundos natalino, fundo descanso, o fundo de garantia de sócio e outros benefícios que nós vamos criar em prol do sócio. E 50% vem exclusivamente para investimento em maquinários, em capacitação e outros que aí nós vamos levar para a Assembleia em junho para decidir como vai ser a distribuição desses 50% entre julho e dezembro de 2022. Então, é algo que a gente tem aí como uma receita acessória extremamente favorável, e dentro dessa conclusão toda, que eu acabo encerrando aqui a minha fala, minha apresentação, de tudo que a gente viu de resultado, quer dizer, a valorização humana ela está presente nisso tudo, com a questão econômica que é inerente à atividade, que a gente tem aí que simplesmente fazer melhor do que o agricultor, porque o agricultor ele tem uma relação quase idêntica à nossa, porém, ele tem que ir lá e plantar para poder colher. E nós temos simplesmente para criar a relação de coletar esse resíduo, né? A colheita do agricultor. E o cooperativismo no Brasil hoje é o melhor do mundo a nível agrícola. Se não fosse o cooperativismo agrícola, a nossa relação de sobrevivência com a pandemia seria outra. Então, a gente tem que ter competência para aprender a fazer a coleta. Mas essa relação de resultado para aquilo que vem proveniente do lixo, a gente tem aí a chance de valorização humana muito grande, que é a última cadeia de sobrevivência, a oportunidade de sobrevivência das pessoas denominadas analfabetas funcionais, analfabetas formais, é o lixo. Né? E se vier uma relação muito feroz com a relação da mecanização sem a inclusão social, a gente vai ter um problema muito grave daqui a 5, 10 anos. Então, a gente tem que trabalhar essa oportunidade, não só com a comercialização, prestação de serviço, a compensação ambiental, a gente tem que aproveitar para poder criar profissionalização da nossa categoria e criar essa chance de dar dignidade para as pessoas. Por isso tudo, eu considero que
é o melhor produto do mundo para trabalhar, porque ele é um subproduto do qual a gente consegue dar dignidade humana e trazer benefícios para as pessoas. Obrigado, estou à disposição, Guilherme e os demais, para atender as necessidades de vocês aí. Obrigado, Zé. Excelente, né? Temos mais algumas perguntas aqui. Em relação aos vidros, né? Os vidros são entregues segregados ou estão no conjunto das embalagens? Está no conjunto da embalagem. Vem papel, plástico, vidro, metal, vem roupa, enfim, mas vem todos todo na condição da embalagem, nas mesmas embalagens, nas caixas, nos sacos de lixo, enfim, todos juntos. Em relação aos condomínios, como é que funciona a coleta em condomínios em relação a recicláveis e orgânicos? Qual o retorno aos condomínios? Não entendi esse retorno aos condomínios. Assim, o que nós temos hoje nos condomínios é uma coleta onde só tem um condomínio que é porta a porta, que já há 22 anos atrás, quando iniciou o projeto, a prefeitura, o dono da empresa que fazia coleta no município, morava dentro desse condomínio, né? Paulínia, há 22 anos atrás, 21 anos atrás, era uma cidade de um condomínio e um prédio. Hoje tem mais de 70 condomínios, tem 18 em construção e tem mais 14 para ser aprovado. Então vai ser uma cidade sitiada daqui a pouco. Mas existe uma coleta exclusiva nesse condomínio, que é o Okinawa, porta a porta, onde segunda, quarta e sexta coleta o orgânico e terça e quinta coleta o reciclável. Nos outros condomínios, a prefeitura disponibilizou os contentores recicláveis e não recicláveis, aonde o morador dispõe o resíduo dentro desses contentores, ou a empresa de limpeza de jardinagem interna, ela que desenvolve essa coleta. Então, tem PEBs e tem coleta porta a porta, mas quem faz é a empresa contratada e dispõe dentro desse contentor, aonde o consórcio, nos dias que realmente se desenvolveu setores aqui para coleta, se faz a coleta do orgânico em dias específicos e nos outros coleta o reciclável, né, em caminhão compactador, tá? Então ela vem na coleta mecanizada. O que nós temos agora em desenvolvimento junto aos condomínios? Com o trabalho do Bora Reciclar de conscientização ambiental e educação ambiental, nós estamos desenvolvendo uma proposta para os condomínios de sustentabilidade. Então, nós conseguimos trazer aos condomínios a chance de poder criar um comitê de sustentabilidade dentro do seu, junto com seus moradores, né, voluntário, e está dando muito certo, aonde esse comitê discute com Bora Reciclar toda a estrutura para desenvolvimento da conscientização e ações, não só palestra, mas ações com as crianças no dia da árvore, no dia do meio ambiente, no dia das crianças, Halloween, já fizemos atividades, e essas atividades são para trazer o melhor resultado dos recicláveis. E isso a gente está agora, para daqui a 2 meses, com o investimento do iFood para 10 condomínios em Paulínia, aonde a gente vai trabalhar a coleta seletiva mais ativa no condomínio, e eles vão fazer esse investimento, do qual, chegando o condomínio num resultado de 15% do volume gerado de resíduo, a gente faz a média de 1 quilo por morador, a gente vai começar a pagar por esse resíduo. Se não chegar nesse percentual, a gente vai receber doado. Então, todo o material hoje é doado pelos condomínios para a Cooperlínea. Ótimo, essa era uma pergunta, né? O material dos condomínios é todo doado. Uma pergunta aqui em relação à porcentagem de homens e mulheres
na cooperativa? E quanto à rotatividade, é alta a rotatividade, né? Eles tendem a ficar bastante tempo, como é que é? Olha, hoje meu grupo de 28 sócios, o que tem menos tempo é o Gabriel, que tem 3 anos. Tá? Eu tenho sócios de 21 anos, eu tenho sócios de 20 anos, tenho sócio de 14 anos. Perdemos um sócio, perdemos assim, no sentido dele ir embora por uma questão justa. A mulher ganhou uma herança e ele foi cuidar da fazenda junto com a mulher lá na Bahia. Não, perdão, em Minas. Mas ele tinha só 12 anos de sócio cooperado. A nossa rotatividade é com um grupo hoje de 4 pessoas, que é um grupo que é aspirante a sócio. Que a gente está querendo fechar o nosso grupo de sócio e depois tá recebendo os presos também. Mas a rotatividade nossa não é grande. Dentro do que nós temos a nível de mulheres e homens, é bem fácil. De 28, 20 são mulheres, 8 são homens. Então, a gente considera aí 70% praticamente de mulheres, 65% a 70% de mulheres. Os demais são homens. E posso afirmar que tem mulher que vale por 3 homens. Ótimo. Você sabe informar, Zé, se o Reciclar pelo Brasil ele está aceitando o cadastro de associações? Ele estava com um edital aberto, mas se tiver alguma cooperativa ou associação interessada, o coordenador executivo do Reciclar, que é o Ed Merendino, ele é meu amigo pessoal, mora em Paulínia, e a gente tem chance de oferecer para ele aí, para que possa ingressar no Reciclar. Até porque eles estão precisando de mais cooperativas e volume de material. Ótimo. Tem muita gente agradecendo, falando, né, elogiando a palestra. Acho que foi uma aula excelente. Uma pergunta aqui da Priscila. Qual será o valor pago de volta ao condomínio, quase chegue nesse 15%? A gente está com uma média que a gente a nossa relação com os condomínios aqui, ela é bem aberta. Então, nós vamos oferecer, em média, pelo material misturado, 15% do mix da nossa venda, né? Então, hoje, nós estamos na casa de R$900 a tonelada. Então, um condomínio estaria hoje recebendo em torno de R$90 a tonelada. Por esse material que seria gerado no condomínio. Mas por isso mesmo, ele teria que ter um volume chegando à média aí de quase 20%, pelo menos, entre 15% a 20% do resultado de moradores, né, e geração de resíduo. O que a gente acredita que vai dar certo, porque nós já estamos com condomínio sem o projeto estar ativo, né, com essa proposta de compra, nós já estamos com condomínio com 8% a 9% de resultado. Legal, muito bom. A Enamara está perguntando se você pode disponibilizar o seu e-mail aqui no chat. Acho que ela quer entrar em contato sobre esse tema aí da associação. E, bom, a gente está, né, chegando ao fim. Eu espero que a gente... desculpa, tem uma pergunta que eu passei aqui. Em relação à coleta de orgânicos segregados para compostagem, há planos para isso? Acham que pode ser um serviço no futuro? Ou não, na sua visão, não seria um serviço para a Cooperline? Para nós realizarmos dentro da nossa unidade é complicado, porque, como eu disse, nós estamos dentro de um centro de gerenciamento de resíduos, que contempla uma unidade de aterro sanitário, uma unidade de biogás, que é a captação de gás proveniente da decomposição do chorume,
do resíduo, perdão. O chorume também, que é destinado para tratamento, e o gás agora, acho que daqui para junho vão gerar energia pelos investimentos que estão sendo feitos. Temos dentro dessa unidade, dentro do CEGES, nós temos uma unidade de valorização de resíduo, que é uma unidade onde entra o resíduo sólido urbano e faz a parte de segregação preliminar ali, tirando o orgânico, brita e outros, né? E dá continuidade na linha para segregar os resíduos em geral, que são o papel, plástico, vidro e outros, né? Então, é uma unidade mecanizada definida como Murphy, que é abastecida com RSU, e em seguida tem o input de material de indústria, que o que sobra de material vai para o CDR, que é o combustível derivado de resíduo. A empresa tem interesse de, dentro dessa primeira etapa da UVR, ela aproveitar o orgânico para desenvolvimento de compostagem no futuro, tá? Então, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer isso com esse RSU que venha diretamente. O que nós temos é oferecendo aos condomínios, dentro desses comitês de sustentabilidade, porque todos os condomínios horizontais do município, ela tem área de preservação. Então, essas áreas têm espaço para que possa desenvolver atividades de compostagem, né? Então, de tudo aquilo que é resultado dentro do condomínio. Então, é algo que a gente está em desenvolvimento para oferecer aos condomínios do município com apoio da prefeitura. Tá certo, Zé. Eu acho que foi, né? Foi muito bom. Todo mundo aí, muita gente se manifestou, agradeceu. Foi uma aula prática, né? Uma aula prática de uma cooperativa que funciona, né? A gente sabe que tem muita cooperativa que não está nem próximo dessa situação, mas que tem que ir aprendendo, né? E se capacitando e buscando chegar até essas oportunidades, né? A oportunidade da logística reversa, a oportunidade de atuar em parceria aí com os municípios também na coleta seletiva, né? Então, esses temas aí têm que ser discutidos e eu acredito que a sua palestra foi muito boa para esses municípios que estão iniciando o processo de apoio às cooperativas ou que já têm cooperativas, mas que as cooperativas ainda precisam se estruturar melhor, né? E então quero te agradecer mais uma vez pela essa conversa e dizer que a gente volta, né, nessa nossa sessão, nessa maratona de pílulas do conhecimento sobre o novo marco do saneamento, né, sobre os desafios da gestão de resíduos, na segunda-feira, às 16 horas, com o tema de rotas tecnológicas, né? Então, muito obrigado, Zé, e espero que você tenha gostado também aí da interação do público. Adorei, obrigado aí pela oportunidade. Em algum momento a gente ficou meio ansioso aqui para poder atender o melhor possível aí aos anseios de todos, e tá aí o meu telefone, meu e-mail, estou à disposição. Tá mostrando na tela aí, Guilherme? Tá sim, tá mostrando. Tá, né? De qualquer forma, estou à disposição, e dizer que essa semana a semana passada a gente assinou um contrato com a ONU, né? Então vai estar no nossos redes sociais aí, com relação àquilo que nós vamos desenvolver agora, que é escrever o manual de boas práticas de cooperativas de reciclagem e o manual de gestão, que também acredito que vai ser disponibilizado pela ONU aí para todos futuramente. Então é uma honra para nós estar participando com o Proteger, com vocês e a GIZ também dessas pílulas de conhecimento e o que a gente conseguiu aí passar a todo mundo. Obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos aí. Certo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e bom final de semana aí a todos.